Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nos fatores que estão segurando o preço do Bitcoin, sabe? Com base em algumas análises recentes, vamos entender três grandes forças que estão em jogo. Duas delas são até meio esperadas, mas a terceira pode ser uma bela surpresa. Então, a grande pergunta é: por que o mercado cripto parece que não sai do lugar? Muita gente está se perguntando o que é que está segurando os preços. E é exatamente isso que a gente vai investigar junto agora nesta análise. Beleza, então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos falar da pressão geral sobre Bitcoin. Depois, vamos analisar um por um os três motivos: o choque do petróleo, os dados econômicos lá dos Estados Unidos e essa reviravolta causada pela inteligência artificial. E para fechar, vamos ver se no meio dessa confusão toda não tem uma oportunidade escondida. Indo direto ao ponto. A questão aqui não é se as notícias são boas ou ruins. O que realmente derruba o mercado é outra coisa: é a incerteza. Pensa bem, os mercados conseguem colocar um preço em quase tudo, mas no imprevisível. Aí a coisa complica. E é justamente a incerteza que conecta os três fatores que a gente vai discutir. Todos eles alimentam esse problemão. Isso cria um ambiente em que os investidores simplesmente travam, ficam sem saber o que fazer. E é por isso que a gente vê os preços sendo pressionados para baixo. Certo, vamos para o primeiro grande motivo. Nós estamos vendo um choque global no preço do petróleo. E, como a gente sabe, o que acontece com o petróleo acaba respingando na economia inteira, inclusive no mercado de criptomoedas, claro. Agora, o que realmente impressiona aqui é a velocidade com que isso aconteceu. Um aumento de $12 por barril em só 9 horas. Isso é um movimento absurdo, um sinal bem claro de um short squeeze gigantesco. Mostra o quanto o cenário está volátil e tenso. E olha, não parece ser só um aumento passageiro. Essa citação do ministro da Energia do Catar é um baita alerta. Ele não está só falando de preço alto. Ele está pintando um cenário que poderia literalmente desestabilizar a economia global. Isso coloca a preocupação em um nível totalmente diferente, né? E por que ele está tão pessimista? O raciocínio dele se baseia nesse conceito jurídico: força maior. A expectativa do ministro é que todo mundo ali na região declare essa cláusula. Se isso acontecer, paralisaria uns 25% de todo o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Ele diz que mesmo que o conflito acabasse hoje, levaria semanas, talvez meses, para normalizar as entregas. Agora, saindo um pouco do cenário global e olhando mais para dentro, o segundo fator vem nos dados econômicos dos Estados Unidos. O último relatório de empregos de fevereiro, ele mandou um sinal bem preocupante para os mercados. Esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. A expectativa era de um ganho, ainda que modesto, de 50 mil empregos. Mas a realidade foi uma perda inesperada de 92 mil. É uma virada muito brusca, que sugere que aquele fôlego que a economia parecia ter, parece que não se confirmou. Então, o ponto-chave é como o mercado reage a isso. A análise da fonte indica que a gente está num ambiente clássico de bear market, de mercado de baixa. Notícias ruins, como esses dados de emprego, jogam os preços para baixo. E o que é mais frustrante, às vezes até as notícias boas não conseguem animar o mercado. É um sinal claro de que o sentimento geral ainda é bem negativo. E o terceiro fator vem de um setor que, olha que ironia, está bombando: a inteligência artificial. É que a adoção super rápida da IA está causando uma baita reorganização no setor de tecnologia, e isso adiciona mais uma camada de incerteza em tudo. Dá uma olhada nesses exemplos. Empresas gigantes como a Oracle e a Block estão demitindo milhares de pessoas. Muitas vezes, a justificativa são os custos altos ou a própria eficiência da IA. E o mais bizarro é a reação do mercado. Geralmente, a ação da empresa sobe depois de um anúncio desses, o que só aumenta a confusão sobre a real situação da economia. Ok, a gente já viu os problemas: guerra, economia freando, incerteza na tecnologia. A pergunta que fica é: será que existe alguma oportunidade no meio desse caos todo? Vamos agora mudar um pouco o foco e tentar encontrar sinais em meio a tanto ruído. Sabe aquele conselho clássico de investimento? Compre quando todo mundo está com medo? A análise sugere exatamente isso, que agora, com esse pessimismo todo no ar, é um momento muito melhor para ir comprando aos poucos, fazendo um preço médio, do que quando o mercado estava naquela euforia e todo mundo achava que era só subida infinita. E nessa busca por oportunidades, a fonte destaca um projeto específico que chamou a atenção de um investidor importante, o Jason Calacanis. Ele fala do BitTensor e da sua moeda, a Tau, como um fenômeno novo e muito interessante no qual ele está apostando as fichas dele. Tá, mas como é que isso funciona?
Vamos simplificar. O Bitensor basicamente pega a ideia da mineração do Bitcoin, só que a torna programável. E ele usa isso para incentivar até 128 redes menores, que eles chamam de sub-redes, a criarem novos produtos de IA. A própria rede distribui a moeda tal como se fosse um subsídio, para financiar o crescimento desses projetos. E aqui a gente tem um exemplo prático. Uma dessas sub-redes cria uma ferramenta de programação que bate de frente com os gigantes como o Cloud e o Cursor. E olha só os números. O desempenho é igual ou até melhor, só que o custo é de 5 a 7 vezes mais barato. E o mais impressionante, o projeto foi feito com os 10 milhões de dólares de subsídio da rede, enquanto os concorrentes tiveram que captar rios de dinheiro com valuations bilionários. E para fechar, um sinal de longo prazo que é muito importante. Apesar de toda essa volatilidade, de todo esse ruído, a infraestrutura fundamental do mercado cripto continua sendo construída. A Flórida, por exemplo, acabou de se tornar o primeiro estado americano a aprovar uma regulamentação completa para stablecoins. Isso é um grande sinal de que, nos bastidores, o setor está amadurecendo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Em um mercado cheio de incerteza, onde o medo é quase palpável, será que o maior risco, na verdade, não é ficar paralisado e simplesmente não correr risco nenhum?